Irmão, nós vamos agora dar continuidade ao nosso estudo de escatologia, né? Nós estamos já, queridos, no penúltimo tema da escatologia, que é justamente o julgamento final, o juízo final, né? Mas nós vamos fazer rapidamente uma revisão sobre a questão da ressurreição. Eu disse aos irmãos que no programa divino está previsto que os mortos ressuscitem, a igreja para gozar plenamente das beatitudes do Evangelho, e as pessoas que não fazem parte da igreja, os ímpios, para sofrer o juízo que está previsto no programa divino, isso de maneira eterna. Quer dizer, ambos os grupos estarão com corpos. As almas reassumirão os seus corpos com que viveram aqui na face da terra. Os corpos dos cristãos serão corpos glorificados, semelhantes ao corpo de Cristo. E o corpo da pessoa que não é cristã, que não é salva, não é remida no sangue do Cordeiro, são corpos especiais, também com a capacidade de suportar o juízo eterno. Mas a glória é da igreja. Amém? A glória é da igreja. A igreja glorificada nos céus com Jesus, para viver para sempre com o Senhor, conforme está previsto no programa divino. Eu não estou usando aqui a tela, porque eu de Júnior está fazendo um curso de informática à noite, aí é muita coisa para colocar no ar, né, irmãos? Aí eu vim um pouquinho mais cedo, equalizei ali o som, aquele chiado para acabar aquele negócio, né? Acho que está dando certo, né? Mas eu tinha que ligar o projetor. Quando for colocado aqui a televisão que nós compramos, que tem Bluetooth, 55 polegadas, do smartphone a gente comanda e faz tudo mais fácil. Por enquanto, paciência, né? A gente começou bem e está terminando sem os recursos da informática. Muito bem. Então, irmãos, a ressurreição dos mortos, ela se faz necessária porque todos nós iremos comparecer diante de Deus. Todos sem exceção. Todos sem exceção. Tanto salvos como perdidos. Existe uma ideia que olhando aqui a questão de salvos e perdidos, termo de juízo ou de julgamento, de acerto de contas, etc., uns acham que demanda entre a primeira ressurreição dos salvos e a segunda ressurreição dos perdidos, A primeira ressurreição contempla os salvos, a segunda os perdidos, separada uma da outra por um espaço cronológico de 1000 anos. Essa é uma ideia. A outra ideia, ela diz o seguinte, que todos irão ressuscitar aqui no final. Todos. E que só existe uma ressurreição, somente uma. Só que essa ressurreição é bifurcada, ou seja, salvos e perdidos ao mesmo tempo. Aí os destinos serão separados, diferente um do outro, mas não podemos descartar essa possibilidade, porque muitos teólogos advogam também essa questão. Quer dizer, a igreja ressuscita aqui, e depois de 1000 anos é que os ímpios irão ressuscitar para o juízo final. A outra ideia, esqueça que esses 1000 anos, a igreja vai ressuscitar junto com os perdidos no grande dia da ressurreição, só que havendo uma bifurcação. Um vai para um lado e o outro vai para outro. É esse que é mais aceito. Estou lendo mais um livro e, por exemplo, só quem advoga isso aqui são justamente os milenaristas, aqueles que admitem o milênio literal. Porque nem os amilenistas, nem os pós-milenistas admitem que haja esse intervalo entre uma ressurreição e outra. A ressurreição é chamada ressurreição geral. Por quê? Porque todos irão comparecer diante de Deus do julgamento final.
Interessante, irmãos, é que eu li o texto de Apocalipse, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, para um texto lá em Tessalonicenses que fala sobre essa questão desta bifurcação a partir da segunda vinda de Cristo. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 até o versículo de número 10. Samuel, pega aquele microfone ali, por favor, já está ligado, tudo bonitinho, porque eu vou precisar que alguém ajude na leitura, né? Para a gente poder entender, todo mundo ouvir, todo mundo compreender, tá certo? O senhor quer ler, Carlos? Passa para ele aí. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3 ao verso de número 10. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reino, do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo, se de fato é justo para com Deus, que Ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívios, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos e do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Amém. Então os irmãos estão vendo aqui que quando da manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, né, Ele virá trazendo vingança contra os que não conhecem a Deus, é uma categoria, né? E a outra é os que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Aí diz o texto aqui que eles, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, quer dizer, na igreja. A gente começa a perceber que é uma ressurreição geral, bifurcada. Inclusive naquela parábola que o rei que entrega os talentos aos seus servos para serem administrados, quando ele retorna, ele junta diante de si e começa a fazer o julgamento, né? E tem um também que fala sobre os bodes e as ovelhas, que o Senhor vem, aí separa os bodes das ovelhas, destina um para a vida eterna e outro para a perdição eterna. Então a ideia que a Bíblia apresenta é que todos os seres humanos irão comparecer diante de Deus para serem julgados pelos seus atos. Eu estava pensando hoje, irmãos, que é um negócio impressionante. Preste atenção. Por quê? Porque Deus, Ele nos responsabiliza pelos nossos atos morais. Ele nos responsabiliza, né? Quer dizer, Ele entregou à humanidade um código de ética que está sintetizado nos 10 mandamentos, no seu desdobramento, e ordenou que todos obedecessem este código de ética. Porque por esse código de ética todos serão julgados. Todas as épocas, irmão. Mas você pode dizer, mas pastor, a lei foi entregue não sei quantos mil anos depois da criação do homem. Não importa.
Porque a Bíblia diz que Deus, ao criar o homem, Ele o criou à sua imagem conforme a sua semelhança. E as obras criadas, elas falam do poder e da existência desse Deus maravilhoso e eterno. É isso que disse Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 1. Que nenhum homem é inexcusável, nenhum homem pode dizer que não conhece a lei, que não conhece a Deus, porque a própria natureza está falando de Deus. É verdade que a natureza ela não fala de maneira redentiva, e nós teríamos que voltar para as Escrituras e começar a compreender e a entender o programa redentor através de Jesus Cristo. Mas isso aí não quer dizer, porque a palavra de Deus diz, os que sem lei pecaram, sem lei o quê? Perecerão. Quer dizer, mesmo a pessoa não tendo conhecimento da lei de Deus, mas a lei de Deus está impressa na sua alma, quando o homem foi feito a imago Dei, a imagem e semelhança de Deus. E isso eu fico extasiado, porque o texto diz que Deus nos responsabiliza pelos nossos atos. Observe que no juízo final, quando nós lemos aqui, serão todos julgados de acordo com os seus atos, com as suas obras. Aí vem até aquela questão das criancinhas, não foi que nós falamos na terça-feira passada, né? Que aquela dúvida se serão ou não serão salvos, né? Eu digo uma coisa, a gente vai entender aqui, porque as crianças, como não praticaram atos, né, nocivos, contrários à palavra do Senhor, então em tese elas estariam livres do julgamento final. A gente teria que ir para outro caminho, de uma maneira compulsória, quando Deus aplica o poder da obra redentora de Cristo, compulsoriamente nos infantes, naquelas pessoas que não têm condição de discernir entre o certo e o errado. Porque o julgamento, diz a Bíblia, será de acordo com as suas obras. Que veja aí o texto lido, Apocalipse 20, versículo... vamos ler de novo aqui o texto. Capítulo 20, verso 11 ao verso 15. E vi um grande trono branco, João dizendo, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, disse João, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Quer dizer, aqui já pressupõe que já tenham ressuscitado, e estavam agora diante do trono de Deus para serem julgados. Cada um, é o que diz o texto aqui. Abriram-se os livros. Que livros são esses? Livros. A ideia aqui é o seguinte, que as nossas ações estão sendo registradas no computador do céu. Né? Tudo está sendo registrado. Tudo. Não escapa nada. As boas e as más ações. Porque pelas más ações os homens serão julgados diante de Deus. Daqui a pouco eu falo sobre a igreja, que é outra coisa. Estou escrito você não, formiga, só um minutinho. Deixa eu continuar a leitura aqui. Abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Aí agora, o texto nos apresenta outro livro, diferente daqueles outros livros de registro de obras. Este livro é o livro da vida do Cordeiro, onde está registrado o nome de todos aqueles durante a história do homem que tiveram a felicidade de conhecer Jesus, aceitar Jesus, confiar em Jesus, cujo nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém? Essa é a observação também. Mas diz o texto, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, está vendo? Está no céu aqui? Segundo o que? As suas obras. E deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado aonde? No lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Aqui está descrita essa questão. Quer dizer, irmãos, que o pecado de Adão que contaminou ele e a sua descendência, dando assim início a uma raça pecaminosa, desobediente, afastada de Deus. E tudo que o homem faz aqui na terra é registrado nos céus. Tudo. Bom? Ruim.
tudo é registrado, que todos serão julgados de acordo com as suas obras, conforme a palavra do Senhor. Para ver o julgamento final, pressupõe a ressurreição dos mortos, né? Porque agora, depois do julgamento, é a prisão. Acontece isso nos tribunais, o indivíduo, vamos pensar assim numa situação aqui humana. O indivíduo cometeu desatino, é preso e vai para uma cadeia assim, para eliminar até o dia do seu julgamento. Quando ele for julgado e condenado, aí vai ter que cumprir a sentença. Esse é o julgamento final, usando a analogia com o julgamento que existe aqui na parte da terra. Quer dizer, as pessoas hoje que partiram sem Cristo estão no Roger, por exemplo. Quando forem julgados, vão lá para a máxima de Mangabeira, advogado. Vai para a máxima, para ali cumprir a sentença. Quer dizer, só quem está livre disse, irmãos, para aqueles que meu nome foi escrito no livro da vida do povo de Deus, amém? E o tratamento é outro. Então, o que é o juízo final? É a grande ocasião em que todos os seres humanos, exceto a igreja, quer dizer, ela vai, né, comparecerão diante de Deus para cada um dar conta de sua vida ao Criador, as ações, as intenções e as omissões. Porque o pecado pode ser intenção, né? Pode ser fazer, ou pode ser também deixar de fazer. Isso constitui pecado aos olhos de Deus. Então cada um será julgado de acordo com a revelação da palavra do Senhor, com este código de ética, com esse código que nós chamamos lá civil, sei lá, penal, né, na nossa linguagem aqui humana, para dar conta de sua mordomia, da vida, do tempo e dos bens ao Criador. Aí eu fiquei assim, meu Jesus, será que Deus tem esse direito de exigir do homem e julgá-lo? Tem, irmãos, porque Ele criou. Ele nos criou. E Ele nos responsabilizou pelos nossos atos morais. E tudo está sendo documentado, registrado para um ajuste no final. Olha, a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o quê? O juízo. Não tem mais escapatória. Se alguém quiser escapar desse julgamento que está previsto nas Sagradas Escrituras, tem que correr e se refugiar e contratar o grande, maior e glorioso advogado que é nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele é que intercedeu na cruz por nós e continua intercedendo pela igreja, pelo seu povo. Diga, Carlos, o que é que você queria perguntar? Quanto à expressão bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, se há a primeira, é porque consequentemente haverá a segunda. Então, como é que se explica se seria uma só ressurreição? Veja bem, né? Essa primeira, se você olhar as características da primeira ressurreição, você vai... Estava aqui terça-feira passada, estava não? Estava? Então não ouviu, não. Veja bem, né? Essa primeira, eu disse aos irmãos que o homem nasce morto em seus delitos e pecados, não foi? Quer dizer, quando a criancinha nasce, já nasce contaminada e morta por causa do pecado de origem. Quando a pessoa é convertida a Cristo, ele ressuscita espiritualmente. Não é isso? Eu falei? Ressuscita e ele vai e é assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando nós falamos lá em João capítulo 5, nós descobrimos ali que existem duas ressurreições, uma espiritual, chegou a hora, agora é que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e que os que a ouvirem viverão. Aí a segunda diz, os que estão nos sepulcros
ouvirão a voz do Filho de Deus e tornarão a viver. Quer dizer, nós vemos aí, Carlos, uma ressurreição espiritual, que é a primeira, e essa segunda, que seria a ressurreição geral. É verdade que quem pensa dessa maneira vai dizer que essa primeira ressurreição é da igreja, e essa aqui é a ressurreição dos perdidos. Só, irmãos, se nós formos com esse pensamento, com esta programação, preste atenção. Olha, veja quantas ressurreições esse programa admite. Se esse programa for aquele programa dispensacional, que tem aqui a grande tribulação está aqui, olha, a igreja ela é arrebatada aqui, então seria a primeira ressurreição, concorda, Carlos? Aí nós teríamos 7 anos aqui. Vai haver salvo aqui? Vai. Por quê? Porque os 144 mil selados, segundo essa linha de pensamento, irão pregar o evangelho na ausência da igreja. E muitos vão se converter. E não vão morrer? Não é? Aí se for salvo, vai ficar onde que a igreja ressuscitou aqui? Então, uma segunda ressurreição. Vai haver morte e ressurreição no milênio? Vai. 1000 anos, Cristo governando, não é possível que ninguém se converta. Então, se vai se converter aqui, vai ter que ressuscitar para se comparecer diante de Deus. Então, a terceira ressurreição. E os crentes do Velho Testamento, que dizem que é uma ressurreição separada, a quarta ressurreição. Quer dizer, meu Jesus do céu. Quer dizer, a melhor opção para compreender melhor o programa, ressurreição geral, de forma bifurcada, crente vai para um lado e descrente vai para outro. Para poder agora comparecer diante de Deus, quem vai fazer a bifurcação na realidade é o julgamento final. Os bodes serão separados das ovelhas, um vai para o céu, outro vai para o inferno. Está com dúvida ainda? Pega o microfone. Olha que estou batendo com coisa que a gente foi treinado, eu e você com Catão, né? A gente foi treinado nisso, né? Na questão do julgamento, sim, em relação à questão o trono branco e o trono de Cristo, né? Onde na verdade Tribunal de Cristo, Tribunal de Cristo, chamam, né? Desculpe-me. Onde na verdade haverá para a igreja o julgamento para receber os galardões e para os ímpios receber a condenação. Nada impede, né, que nessa bifurcação um seja tratado de uma maneira diferenciada do outro. Está tudo dentro do programa divino. Quer dizer, a igreja será julgada também, mas não para condenação. Por quê? Porque o texto diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida, né? O que é que diz mais? Nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, para o crente, o destino é diferente. Que vai comparecer, vai, porque Paulo disse que todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, todos. Eu, você, todo joelho se dobrará diante de Deus, né? Agora, evidentemente que o do crente é diferente, ele não vai ser julgado para condenação, vai ser julgado para receber ou não galardão. Agora, não me pergunte como são os galardões, não, viu? Se você perguntar a esse pessoal que entende isso aqui, ele vai dizer que é coroa da justiça, coroa de glória, coroa incorruptível. É um bocado de coroa em cima da cabeça da pessoa. 5 coroas. Coroa de glória, coroa da justiça, coroa incorruptível, coroa da vida e assim por diante. Como será essa recompensa? Eu confesso que não sei, porque a palavra de Deus não entra em detalhe. Eu só sei o seguinte, que todos os crentes estão nivelados, salvo pelo sangue do Cordeiro, amém? Tem vida eterna. No entanto, diz a Bíblia, quem trabalhou, dedicou-se, gastou a sua vida servindo ao Senhor, evidentemente vai ser recompensado por Deus, porque o texto diz de Coríntios, né? Não foi isso, né? Ele diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, porque o vosso trabalho tem o quê? No Senhor uma recompensa. Que recompensa é essa? Eu não sei. Eu só sei que todos os salvos estão nivelados por cima. Salvos, igreja, glorificado, tudo direitinho. Agora, os crentes serão recompensados, aqueles que se dedicarem, e aqueles crentes mais relapsos vão ser salvos como que pelo fogo, na linguagem figurada que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3.
Vamos lá? Então vamos ver. Irmãos, diga aí, Isa. Passa lá, formiga, para ela. Pode perguntar. Se eu não souber, tem aí mais três pastores aqui. Eu estou com um pouco de alergia, mas eu não vou deixar passar não essa curiosidade. Em Gênesis 23, 4, quando Abraão falou, sou estrangeiro e morador entre vós, dá-me posse da sepultura convosco, para que sepulta a minha morte. Porque eles tinham tanto cuidado assim no local de sepultamento, e eu vejo José no Egito querendo ser levado para o local onde os pais foram enterrados. Porque eles tinham tanto cuidado. Você quer uma palavra sincera minha? Eu acho que é uma espécie de superstição. Era. Porque no programa divino, o indivíduo que morreu, se ele o navio Titanic afundou, ele está lá. É verdade. Não tem mais nem. Se foi uma bomba que acabou e não sobrou nem a poeira, isso é indiferente. Porque o poder de Deus é tão imenso para reconstruir esses corpos que assim acontecerá. Agora, evidentemente, a cultura dos patriarcas era preservar o local onde seria sepultado, compravam um terreno e sepultavam o marido e a mulher, os filhos e assim por diante. É como se faz hoje. Por exemplo, eu tenho um jazido lá ali. Parque das Acácias. Pronto, Parque das Acácias. Ali está minha mamãe, daqui a pouco está eu, Maria Cândida, a família todinha. Sim. Aí... Mas não quer dizer que a importância e significativo, porque nada disso, porque na realidade tu expõe ali, tornar o programa um só, e tanto faz ser sepultado na Acácia como, sei lá, em Cruz das Armas ou no quintal de casa. Dá no meio. Tá certo, dona Isa? Estou certo ou estou errado, pastor Walter? Diante do programa que a palavra de Deus nos revela. Vamos lá. Agora vamos, irmãos, consolidar o assunto no Velho Testamento. Vai haver realmente esse juízo? Vamos para o Velho Testamento. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14. César está aí melado que socorra de caranguejo. Ah, Jesus do céu. Tá bem, vamos lá. Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eu estou ainda aqui com o texto Gênesis 18, 25, 1 Crônicas 16, 33, Salmo 8, 9, versículo 8, 96, 13. 96, 13, olha aí, de Salmo 67, Salmo 67, 4, 80. Olha, tem inúmeros textos que falam do juízo final, no ajuste de conta no Antigo Testamento. Salmo 96, verso 3. Leia aí, Isa, por favor, você está com o microfone aí. 13. Estou consolidando um assunto no Antigo Testamento. Depois vou para o Novo Testamento, depois a gente desdobra o assunto. Vamos, mulher. Na presença do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. O Senhor vem, julgará o quê? Vem a julgar a terra. A terra e julgará os povos com a sua justiça, né? Todos irão comparecer diante desse juiz incorruptível, que não aceita suborno, não aceita peita, não aceita nada. Todos serão julgados com justiça, segundo a palavra do Senhor, né? Vamos para o Novo Testamento. Atos 17, 31. Estou assim fortificando um assunto, dizer que isso é uma realidade, a palavra de Deus nos revela, nós temos que estar preparados para esse grande dia, porque ninguém escapará de comparecer diante de Deus. Isso é compulsório, não depende da vontade do indivíduo, o indivíduo é puxado mesmo para comparecer diante de Deus, pelo poder de Deus, né? Atos 17, 31. Porquanto, quer dizer, no verso anterior fala
que Deus ordena que todos os homens, em todo lugar, do que? Se arrependam. Por quê? Aí diz assim: porquanto tem determinado um dia em que com justiça de julgar o mundo por meio de um homem que destinou, e disto deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem é esse juiz? O Senhor Jesus Cristo. Ele hoje é o quê? Advogado. Neste dia, ele despe a toga, ou aquele uniforme, né, de advogado, e vai vestir a sua toga de juiz. Aí não tem mais contemplação com ninguém. Cada um será julgado com justiça pelo Senhor Jesus Cristo, de acordo com as obras praticadas aqui na face da terra. Muito bem. Qual o propósito do juiz, irmãos? Vindicar a justiça de Deus, promover a sua glória e punir os homens pelos seus pecados. Mas o Senhor está sentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre todos, sobre povos com retidão. Salmo 9, verso 7 e verso 8. Então, juiz de quem é? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existem inúmeros textos que falam nessa direção. Quem serão julgados? Os perdidos. Certo? O texto que nós lemos, Tessalonicenses: e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda categoria, os anjos caídos. Dentre eles, o querubim ungido, o líder, Satanás. Paulo disse, irmãos, que deste julgamento dos anjos a igreja irá participar. Não sabeis vós, disse Paulo, que nós iremos julgar até os anjos? Imagine a glória da igreja, né? O privilégio que Deus deu à igreja de se assentar junto com o juiz supremo para julgar os anjos caídos. Que a Bíblia, irmão, nos revela, em tempos imemoriais, houve uma cisão no céu, liderado pelo querubim ungido, Lúcifer, que arrastou consigo um terço das estrelas do céu, como diz Apocalipse. E esses anjos se rebelaram contra Deus. Tinham livre-arbítrio, e eles, um grupo, debandou em desobediência a Deus, e outro grupo ficou fiel a Deus. O grupo que ficou fiel foi confirmado na bondade. Ou seja, não há mais perspectiva de um anjo bom, um anjo de Deus, se corromper via pecar. E este grupo que se rebelou foi confirmado na maldade. Quer dizer, não há perspectiva de conversão de anjos. Nós vimos na lição passada, de domingo, né, que a redenção não contempla os anjos, e sim os homens caídos, como nós vimos na lição que o pastor Walter resumiu da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Tá certo, irmãos? Então, esses anjos que são... Aí esses anjos têm categorias. A mais baixa são os demônios. Demônios, que ninguém sabe a sua quantidade. Se nós soubéssemos o total dos anjos, era fácil calcular um terço. Mas ninguém sabe. Sei que milhões, milhares. A Bíblia dá uma ideia assim de um volume que a gente não consegue mensurar. Então, um terço desses anjos vão ser julgados, porque caíram, pecaram, desobedeceram a Deus, foram na onda de Satanás e queria ser superior, igual a Deus, e foi expulso do céu, arrastou consigo um terço dos anjos. E estão aí os demônios aí, lutando contra a igreja, né? Aí a Bíblia fala em potestade, fala em príncipes,
inclusive o príncipe maior, que é Lúcifer. Então existe uma categorização dos anjos, como existe dos anjos bons, né? Serafim, querubim, arcanjo, anjo. Satanás imitou também. Príncipe, potestades, né? O Lúcifer, que é o querubim ungido, o querubim aí, potestade, poderes. Paulo fala sobre isso. Então, esta categoria de anjos maus irão comparecer diante de Deus, inclusive o chefe, para serem julgados e destinados para o castigo eterno. Aliás, o inferno, diz o Senhor Jesus Cristo, foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. O homem vai para lá porque... mas na realidade o inferno foi preparado, o lago que arde com fogo e enxofre, segundo a versão do Apocalipse, foi para os anjos, o diabo e seus anjos. Mas para lá também irão as pessoas que... Senhora? É que a palavra de Deus nos revela. Então quem serão julgados? Os ímpios, os anjos caídos, dentre eles Satanás. Se você ler o texto aqui de Apocalipse, a Bíblia não diz que Satanás será julgado. Nesse texto não. Diz que ele já vai direto para o fogo eterno, né? E outra coisa, meu Deus do céu, muita gente pensa que o diabo está feliz lá no inferno, né? Com aquele tridente rindo, esperando as pessoas. O diabo tem mais medo do inferno que qualquer pessoa do mundo. O diabo e os seus anjos estremecem. Só um minutinho. Estão lembrados que quando Jesus chega lá perto do endemoniado, ele diz: o que você veio fazer aqui? Vieste nos atormentar antes do tempo? Ele sabe que tem um tempo determinado por Deus, serão julgados e condenados. Mas diga, minha santa, vai. Quando eu fazia parte da igreja Coloca romana, o microfone para o pessoal ouvir. Quando eu fazia parte da igreja romana, não porque eles doutrinavam assim, porque tem muitas coisas na igreja católica que eles nem doutrinam, é crendice, né? Nós vamos pegando dos pais, dos avós. Aí eu acreditava assim, tipo, o diabo reina no inferno. Eu era soberano lá, eu acreditava assim, era o dono do inferno. Aí precisou de aprender exemplo, da Bíblia para ver que não era. Quem assistiu o Alto da Compadecida aqui? Eu. A gente vê um diabo feliz, né, botando gente no inferno, né? Nada, não é assim não, irmãos. O inferno é o lugar de castigo para o diabo e seus anjos. Ele tem medo do inferno que se pela. Só que ele não quer ir sozinho, ele quer ir, já tem um grupo com ele, quer levar o homem também, que foi feito em mais semelhança de Deus. A igreja irá participar desse julgamento dos ímpios, julgar o mundo e julgar também os anjos caídos. A ocasião do julgamento. O juízo final terá ocasião na consumação de todas as coisas. O texto de Tessalonicenses. E a vós que sois atribulados, descanse conosco, quando se manifestar o Senhor de Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, que não obedecem ao Senhor Jesus Cristo. Muito bem. O julgamento da igreja. Agora isso aqui é interessante, né? Então agora, os ímpios, os anjos, sim, Satanás, já no seu devido lugar, agora Deus vai tratar com a igreja. Não posso garantir se vai ser, deve ser antes, né? Porque vocês vão julgar os demônios e Satanás. Então, esse julgamento da igreja é antes do julgamento dos ímpios e dos maus. Mas deixa eu colocar aqui para os irmãos a questão do diabo. Apocalipse 27 a 10. E acabando-se 1000 anos, a gente já viu aqui, 1000 anos, né? Essa ideia de milênio aqui. Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Essa previsão, olha, irmão, os últimos dias, Deus vai afrouxar a corda da prisão de Satanás. E nós teremos, se tivermos aqui, nós aqui, acho que não, né? Mas posso garantir, a última geração da igreja, da humanidade, vai enfrentar um satanismo tremendo na face da terra.
porque ele será liberado, será solto, como diz na linguagem aqui figurada do livro de Apocalipse. Quer dizer, Deus dará mais autonomia para ele agir, mas aí ele vai enganar as nações através do anticristo e do falso profeta, que são instrumentos, são as mãos dele, são os pés dele. Eles irão seduzir o mundo e esse mundo vai se voltar contra a igreja. Aí diz a Bíblia: e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a igreja do Senhor, né? E a cidade amada. Então, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite será atormentado para todo sempre. Então aqui não está falando de julgamento, e sim de lá, pegou e jogou lá. Só que pressupõe comparecer diante de Deus para receber a sentença e ser despachado para o seu lugar eterno. Julgamento da igreja é a grande ocasião em que a igreja será julgada, recompensada pelas obras praticadas durante a sua existência. Aí disse Paulo: mas tu porque julgas teu irmão, ou tu também porque desprezas teu irmão? Porque todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós, disse Paulo, dará conta de si mesmo a Deus. Romanos capítulo 14, verso 10 a 12. Aí tem outros textos aqui que não vai dar tempo de ler. Irmãos, o julgamento da igreja, particularidades. Voltemos para aqui. Se tivermos certo num arrebatamento secreto, então o julgamento da igreja acontecerá durante o período tribulacional. Certo? Essa é uma maneira de pensar. Nos céus, durante o período tribulacional, na visão pré-tribulacionista. Aqui não é pré, né? Antes da grande tribulação. Nesta visão, o julgamento da igreja acontecerá aqui, nos ares. Ela será arrebatada e aqui Cristo tratará com a igreja. Depois do julgamento da igreja, vai entrar numa festa de casamento, que é as bodas do Cordeiro, na visão pré-tribulacionista. Por ocasião do juízo final, é na visão milenista, pós-milenista e pré-milenista histórico. Quer dizer, todos esses três grupos entendem que o julgamento da igreja acontecerá quando da segunda vinda de Cristo, na consumação de todas as coisas. Só que em momento diferenciado do julgamento dos ímpios. Por quê? Porque a igreja irá participar do julgamento dos ímpios, não mais para ser julgada, mas para ser juiz também, para auxiliar o juiz na questão do julgamento final. Dúvida? Muitas. Perguntas? Aproveite, viu? Porque, pronto, ali a esposa de Samuel fala também. Samuel, tua mulher fala, né, Samuel? Pega a mulher. Tô brincando, viu? É que aqui no versículo 12... Está lendo o quê? De Apocalipse, sim, do capítulo 20, fala: vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Esse grandes e pequenos refere-se, aliás, o pequeno se refere às crianças que vão participar do julgamento. O que é que diz o grego aí, rapaz? Está com o grego aí, não? Ela vai olhar o grego. Bom, tem dois entendimentos, né? Pode ser criança, né? Quer dizer, pessoas grandes, adultas e pessoas não adultas, né? E pode ser também pessoas muito importantes e pessoas mais humildes. O fato é que todos irão comparecer diante do Senhor nesse grande dia do juízo. Mas vamos ouvir aí o pastor Walter aí na análise aí do Novo Testamento em grego. Me dê aí o microfone. Eu tenho agora o abacaxi na mão ali do pastor, que é professor de grego, né? E aí, rapaz, dá para interpretar? Grandes e pequenos aí?
É questão de idade ou é questão de importância? Quer dizer, os poderosos, os mais humildes, ou as duas categorias? Quer mais tempo? Grandes e pequenos. Não se refere à criança, não. Pardon, aqui é micros. Então quer dizer, pessoas aqui fala importantes, mais, né? Pessoa no sentido de poderes, né? Poder, né? Pronto, tá bom. Olha aí, tá vendo? Aí outro departamento, né? Hein? Não, porque, por exemplo, um juiz humano é mais importante, né? É maior do que eu, que não sou juiz. Não é? Um presidente da República, um ministro de Estado é muito maior do que eu, que sou pastor aqui do Gás. É a Adriana, que trabalha no comércio, grandes e pequenos, quer dizer, pessoas importantes e pessoas... Não, para Deus mas o escritor está relatando quem está comparecendo diante de Deus nesse julgamento. Né? Tá certo? Mais pergunta? Denise, Bruno, pega por favor o microfone ali, entrega ali. Ah, está contigo aqui? Ah, sim, ai Jesus do céu. Olha, depois dos 25 acontece muita coisa, né? Você está rindo de mim, né? Eu sei, você vai chegar lá, viu? Tirar uma dúvida aqui. A respeito do verso 14 de mim, Apocalipse. Sim. O verso 14 que ele fala: então a morte e o inferno serão lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Essa segunda morte é para os ímpios, né? Não é para os salvos, né? É porque qual é a primeira morte? A espiritual. A morte física, né? Né? Porque, olha, eu não falei aqui que a morte ela tem três espiritual, facetas, física, né? A espiritual, a física e a eterna. Então essa segunda morte é a morte eterna, né? Por exemplo, nós já nascemos mortos espiritualmente. Quando a gente se converte a Cristo, ou é convertido, a gente reviveu. Já nos livramos dessa morte espiritual. Estamos vivos espiritualmente, ressuscitados, não foi isso que eu falei? Então, para o crente não existe a segunda morte. Essa segunda morte é sinônimo de perdição eterna, de inferno, de separado de Deus para todo sempre. Mais alguma pergunta? Não. Quer falar, Léo? Quer contribuir alguma coisa, Samuel, Walter? Tá bom? Então, irmãos, este é o programa. Sim, mas deixe eu falar sobre a questão de como escapar dessa perspectiva de julgamento final, nesta vertente de condenação eterna. Irmãos, Deus, Ele, no seu programa, definiu que Jesus fosse o grande Salvador, Redentor, o grande advogado. Então, nós que acreditamos na mensagem do Evangelho, nós que aceitamos de coração, nós escapamos desse juízo final, no que se refere à questão da condenação eterna. É por isso que Paulo escreveu, abra sua Bíblia, só para consolidar o que eu falei, Romanos 8:1, leia aí, Denise, que está com o microfone na mão aí, a todo mundo ouvir. Estamos livres, glória a Deus, livres, amém? Livres. Já leu? Lê aí, Denise, 8:1. Teu sogro não está ouvindo não. Vamos lá. Está com o microfone aí, Denise? Passe para Gênesis, aí que ele começou a leitura. Vamos lá. Romanos 8, a partir de qual? Verso 1.
Verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está vendo? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí ele diz, né? Aí essas pessoas que são crentes, de fato, não andam segundo a carne, mas segundo o quê? O Espírito. Aí ele diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Amém? Estamos livres, irmãos? Então esse julgamento final, no que se refere à condenação e o destino final, a segunda morte, perdição eterna, graças a Deus a igreja está livre. Livre. Bendito seja o Cordeiro, que com o seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Amém? Agora é viver para Cristo de coração, caminhando, aguardando com tranquilidade o dia da nossa partida para a presença do Senhor, ou o dia do arrebatamento da igreja, que ia acontecer primeiro. Essa é a minha oração. Senhor, me prepara para ou a minha partida deste mundo, ou o arrebatamento da igreja, o que ia acontecer primeiro. Mas, pelas profecias, eu acho que eu vou primeiro, e você vai também, viu? Porque o texto diz, irmãos, que Jesus não virá antes da apostasia e da manifestação do anticristo. Pode ser que o mundo, de um dia para a noite, haja um rebuliço e as coisas mudem, mas no andar da carruagem, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho, porque Deus não faz as coisas assim de supetão. Ele vai preparando o terreno, preparando, até chegar o dia em que a sua palavra será consumada, porque ele é o que eu preguei domingo? Foi o que eu preguei domingo aqui. Jesus do céu, tem que pregar de novo. Deus é o quê? Fiel, irmãos. E ele cumpre o quê? A sua palavra. Eis que eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Tudo que ele falou já se cumpriu, ou está se cumprindo, e terá o seu cumprimento aquele que ainda falta ser cumprido. Inexoravelmente. Link de certo. É bom confiar no Senhor. Amém?